A nova lei impedirá que professores falem sobre gênero, política e religião em sala de aula. Na tarde de ontem, na sala do presidente da Câmara Municipal de Jataí, aconteceu uma reunião com algumas autoridades, pessoas da área da educação e quem era contra e a favor da nova lei. O vereador José Carapô faz uma avaliação sobre a reunião realizada. A reunião a gente avalia de forma extremamente positiva. Isso é a democracia. Essa é a importância da democracia representativa. Aqui tiveram representantes de diversos órgãos. Agora, a única coisa que me preocupa é que as pessoas que estão se colocando contra, elas estão com uma alegação que não é verdadeira. O absurdo que foi propagado na cidade que o Escola Sem Partido, ele proíbe-se falar de política e religião dentro da sala de aula. Olha, se alguém viesse me dizer que fosse ser proibido falar de política e religião dentro da sala de aula, eu seria o primeiro a me colocar contra. Então é isso que eu não consigo compreender, que essas pessoas que estão se colocando contra, elas têm uma base falsa de informação. Elas não têm uma consistência vinda da verdade. Então fica até difícil de você convencer uma pessoa quando ela está argumentando algo que não existe. O Escola Sem Partido, ele nada mais é que um cartaz pregado na parede, nas salas de aulas e nas salas dos professores, onde vem os deveres do professor. E esses deveres todos estão na Constituição Federal e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É simples assim. Me causa estranheza um professor não querer que pais e alunos tenham conhecimento da legislação que os protege. É simplesmente a legislação que protege tanto os alunos como os professores estando exposta na sala de aula. É um informativo, na verdade. Não se proíbe falar de nada. Então eu realmente fico indignado com essas inverdades que foram propagadas. E aí realmente quem ouve e compra essa mentira, que se foi proibido falar de política e religião em sala de aula, obviamente se colocaria contra. Eu me colocaria contra. Mas não tem nada disso, gente. E obviamente que a grande maioria da população é a favor da Escola Sem Partido. A grande maioria da população quer que o professor ensine as diversas linhas de pensamento dentro da sala de aula e não somente uma única linha como uma verdade absoluta. Até porque verdades absolutas não existem. Fora a questão da sexualidade. Porque o poder público, ele não tem que se meter na formação sexual de crianças. A sexualidade é algo de extrema importância para ser tratado com adolescentes e adultos, para preparar os adolescentes para a sua vida, para aprenderem sobre métodos contraceptivos, DSTs, mas jamais com crianças, gente. Ideologia de gênero é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Dizer que o menininho, a menininha não nasce menino, a menininha não nasce menina, que ela pode escolher o que ela quer ser. Olha, independente de orientação sexual, se é hétero, se é homo, homem nasce homem, mulher nasce mulher. Independente das escolhas que essas pessoas venham tomar. Vereador, a Câmara abriu espaço para o debate, veio uma audiência pública para discutir o tema, inclusive um dos vereadores já entrou com um requerimento de que revogue, um projeto para que revogue essa lei. Como o senhor avalia toda essa situação em volta disso? Esse vereador, ele se importa tanto, entende tanto das questões que estão sendo tratadas, que ele nem compareceu nessa reunião. Então eu prefiro nem omitir a opinião sobre esse senhor. A Escola Sem Partido requer os deveres dos professores. A lei pede que os pais dos alunos estejam cientes do que está acontecendo com o filho em sala de aula. Realmente é o início de um debate, né, com todos os segmentos da comunidade, né, que participaram nessa tarde de hoje, né. É o início da discussão, né, da democracia, né, cada um tem o seu posicionamento, né. Entendemos que nos próximos dias, né, serão aí marcadas outras reuniões, né, talvez audiências públicas, para que nós possamos aí discutirmos o projeto 73, né, que foi votado dia 13 e 14 de novembro do mês passado, né, que se tornou a Lei 3955, né, mas que foi muito aproveitoso hoje, essa tarde de hoje, né, ouvindo todos os segmentos da comunidade, todos, né. Então foi muito importante, eu acredito que aí, posteriormente, vamos agendá-los para que nós possamos aí fazer, quem sabe, uma audiência pública para que nós possamos votar mesmo aí, para que esta lei possa chegar aí de uma forma ou de outra, ou revogada, ou promulgada, como já foi, a continuação da promulgação da lei, né? Mas que foi muito importante, né? Teve presente 8 vereadores, né? 2 vereadores estão viajando, né? Mas que
nós temos certeza que faremos mais debates, audiências públicas, para que nós possamos ouvir a cada segmento, a cada cidadão jataense, a sua opinião, a sua indignação, talvez, contra a promulgação desta lei ou favorável. A lei exige direitos e deveres. E o que é o meu dever? Quando ouço e ouvi com muita atenção pessoas que me antecederam, eu pensava que nós estávamos realmente criando uma oportunidade, não de contracenar pela lei, mas de buscarmos a própria razão da existência da lei. Ora, se quero tanto direito, será que seria ofensivo estar posto publicamente que também tenho obrigações? Não vejo nenhuma contradição. Eu prefiro que nós possamos construir de forma mais equilibrada esta relação. Até no tratar das palavras da lei, achei interessante que uma das palavras causou um momento estupefato do vereador, porque não tinha tido tanta familiaridade com aquela palavra. Mas quando ouço que as nossas escolas públicas, destinadas aos nossos trabalhadores, eu lhes confesso que eu fui tomado pelo arrepio, porque sou também trabalhador, mas não tive a oportunidade de jamais ter estudado em uma escola pública. Seria Deus quem não me deu esta oportunidade? Seria o destino? Não, não seria nada disso. Seria o desenrolar apolítico, o desenrolar apartidário, mas fundado na moralidade, na opção e nas oportunidades. Então eu venho aqui claramente defender uma ideia de que a lei não é mesmice, de que a lei não traz avalanche, mas ao contrário, ela traz pelo menos a obrigação de pensarmos, de contrabalancear as nossas ideias de poder e de obrigações, intra-sala e intrapersonalidades. Por quê? Porque eu tenho certeza que o mundo real, como diz a Eliana, é quem move o mundo educacional. Então temos que ter regras. E as regras, obviamente, têm que se entrelaçar. E o entrelaçamento é direitos e deveres na amplitude da sociedade. Termino aqui dizendo da minha mais plena convicção de que esta lei, ela é democrática e ela traz a oportunidade da liberdade se instalar de forma inconteste no ambiente educacional de Jataí. Muito obrigado a todos. A secretária municipal da Educação explica melhor o porquê é contra a lei Escola Sem Partido. Eu acredito que essa lei ela não acrescenta, ao contrário, ela institui uma cultura do medo, ela desestabiliza as ações dos professores na sala de aula, ela vai contra os trabalhos que nós já desenvolvemos, inclusive, né, de formação, porque o nosso trabalho é todo voltado para a educação de formação, e que nós trabalhamos a partir da realidade dos nossos alunos. Então, quando eu me preocupo muito, porque nós estamos ali com uma classe menos favorecida, crianças que sequer têm as orientações necessárias, a escola se torna um complemento, se torna uma orientação muito, muito, muito importante na vida dessas crianças. E a gente percebe que a forma como a lei está, essa questão de colocar cartazes para inibir, para coagir o professor, para poder desestabilizar o professor, que ele vai ficar inseguro até que ponto eu posso falar, o que eu posso falar, né? O que as pessoas estão concordando ou discordando de mim e que vão me denunciar. Isso vai instaurar uma cultura do medo, uma cultura da insegurança. E se hoje nós já temos tão poucas pessoas querendo ser professores, nós vamos ter cada vez menos, porque uma profissão tão importante como a nossa. Tenho 41 anos de exercício de educação no município de Jataí. E desses dedicado 25 à formação de professores. A gente percebe que cada vez mais
pessoas estão querendo ser professores, justamente pelas condições, pelas situações enfrentadas hoje dentro da sala de aula. E essa lei, ela vai coibir, vai inibir, sim, vai instaurar a cultura do medo e da desestabilização. Além do que? O que está previsto, né, nós já temos a lei, a Constituição de 88, que já institui os nossos deveres, nossos direitos. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos as diretrizes curriculares nacionais. Nós temos, os professores já têm seus deveres. Para que uma lei municipal para instaurar deveres e colocar nas salas de aula? Nossos deveres estão assegurados pela Constituição, estão assegurados pelo nosso Estatuto do Magistério. No caso dos servidores do município, no caso da Lei 1400 para todos os servidores, né, que prestam serviço à educação também. Então é extremamente importante a gente refletir sobre isso, né? Eu como professora, como formadora, quem vive a educação há 41 anos no município de Jataí, me coloco contrária à aplicação desta lei, tendo em vista porque ela não favorece, ela não agrega, ela não contribui para melhorar a formação. Gostaria de conclamar aos vereadores para que construíssemos leis que pudessem nos dar mais condições de trabalho, que nos pudesse buscar mais a valorização do profissional professor, que pudessem assegurar o direito das nossas crianças entrarem nas nossas escolas e construir mais escolas, direito ao trabalho. Então, que nós preocupássemos em dedicar o nosso tempo, dedicar o nosso trabalho para a classe menos favorecida, mas valorizando aquele profissional que está lá dentro da sala de aula trabalhando, que é o nosso professor, e que trabalha muito e muito bem. O procurador do Ministério Público Federal esteve presente e fala da lei sancionada pelo prefeito Vinícius Luz de Jataí. O Ministério Público Federal já parte da sinalização do Supremo Tribunal Federal no voto do ministro Barroso de que essa lei ela teria vícios de inconstitucionalidade, tanto formais quanto materiais. E por isso foi instaurado um inquérito civil a fim de que sejam levantados subsídios para encaminhamento para a Procuradora-Geral da República. Quais os elementos, ao ver do Ministério Público Federal, embasam essa linha de pensamento da inconstitucionalidade nessa lei? Como já levantado pelo voto do ministro Barroso, você teria uma reserva de que as matérias envolvendo diretrizes e bases da educação só poderiam ser legisladas pela União, não por estados nem por municípios. Além disso, o próprio voto do ministro no Supremo Tribunal Federal levantou essa situação de que haveria ofensa a questões relacionadas à regulamentação do direito à educação, da liberdade de educação previstas na Constituição. Como é que tramita agora? Como é que vai funcionar esse trâmite dessa ação proposta pelo Ministério Público? Não houve ação proposta pelo Ministério Público, houve apenas a abertura de um inquérito para que sejam levantados subsídios para encaminhamento para a Procuradora-Geral da República, que é quem tem atribuição para eventualmente ajuizar a ação junto ao Supremo Tribunal Federal. O senhor chegou a citar outras ações semelhantes e até mesmo outras cidades do país. Existem isso? Já houve representações da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, a PGR, sobre leis nesse sentido. Salvo engano, leis de municípios de Santa Catarina e, se eu não me engano, de São Paulo, mas eu não teria aqui de cabeça o nome dos municípios. Se foi falado também sobre a atual política corrupta do Brasil. Tem ser que se possa se defender, tá todo mundo no meio. Não são os militantes petistas, os petistas, os PMDBistas, os PSDBistas, todos. Porque nós somos frutos de uma política brasileira de eleição corrupta. Por isso que eu sempre lutei por eleições limpas.